Olá, pessoal, e vamos dar início a mais um episódio do podcast Momento do Campo, hoje sendo gravado diretamente da cidade de Rondonópolis, aqui da empresa Iguaçu Máquinas John Deere, e que inclusive eu já começo agradecendo aí toda a equipe da Iguaçu que liberou esse espaço para gente aí fazer esse bate-papo super bacana de hoje. Mas antes de eu contar para vocês quem são os nossos convidados de hoje, eu quero primeiramente pedir, para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, nos sigam lá no Instagram, no @Momento do Campo e também nos ouçam no Spotify. E agora eu quero falar com vocês também da nossa parceira, a empresa Agrícola Alvorada, que está presente aí em 18 cidades do estado de Mato Grosso e tem uma equipe completa para atender o produtor rural desde o plantio até a colheita, sendo aí a solução completa para o produtor rural. E agora vamos começar assistindo então a nossa vinheta de abertura. E vamos agora dar início ao nosso episódio de hoje, um bate-papo, gente, que eu estou muito feliz de estar aqui em Rondonópolis e tenho certeza que vocês vão gostar muito aí do que vocês vão assistir e também do que vocês vão ouvir. Gente, eu estou aqui hoje com duas pessoas que tenho certeza que vão trazer um conteúdo bem legal para vocês. Primeiro, estou aqui com o nosso querido amigo, consultor Fernando Merenda, da FM Consultoria e Pool de Compras. Fernando, mais uma vez, obrigada, por estar presente no podcast Momento do Campo. Que isso, obrigado a você, obrigado pelo convite, agradecer especialmente ao nosso, não vou dar o spoiler de quem é o nosso convidado, mas agradecer de coração mesmo, porque eu acho que o agro conecta pessoas e realmente eu vi que isso é realidade. Então, uma conexão traz a outra pessoa traz a outra, e hoje a gente tem o prazer, que você vai apresentar agora aqui, de ter essa pessoa aqui com nós, rica em conhecimento, rica em ideias, que inclusive muitas das minhas falas são réplicas das falas dele. Então, que responsa, hein? Tem muita coisa enriquecedora nesse episódio aqui. Olha só, então agora eu vou apresentá-lo, porque a gente também está, como eu falei, muito feliz de estar aqui nesse bate-papo. Júlio Bravo, que é empreendedor e fundador da AgroBravo. Estou muito feliz, Estamos muito felizes, Merenda? Demais. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite para esse bate-papo de hoje. Imagina, que prazer e que honra. Boa, Merenda. Não sabia dessa. Obrigado pela consideração. E bonito da sua parte de falar isso, legal. Sabe, é bom que a gente, no mundo digital, é legal da gente saber que a gente influencia as pessoas fisicamente, Com certeza. Não tem só digitais influencers, existem physical influencers também. Então, isso é legal da gente poder aprender um com o outro. Foi um prazer, poder viajar com você. Legal de conhecer, Veridiana. Já escutei o seu Momento do Campo no passado. Então, legal de poder estar participando com vocês, Vim especialmente dos Estados Unidos para isso. Olha só, que honra, Que responsabilidade, Que responsabilidade, aqui, olha só. Aqui em Rondolonge, Rondolonge. Que legal. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, aproveitando que você fica uma boa parte do tempo nos Estados Unidos, Então, a gente vai conversar um pouquinho dessa questão da integração aí do agro americano com o agro no Brasil. E vamos bater esse bate-papo aí, que eu tenho certeza que, gente, vai faltar tempo para tudo que a gente quer conversar, Sim. Bora. Mas, primeiramente, para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, Júlio, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Falar um pouquinho de quem é o Júlio Bravo. Eu sou um gurizinho que nasceu lá no interior do Rio Grande do Sul, nasci numa cidade chamada Giruá. Muito pequeno, perdi meu pai, tinha 10 anos de idade, me mudei para Horizontina, onde eu dei meus primeiros passos de trabalho, Eu fui office boy da turma da SLC. A SLC lá em Horizontina tinha uma revenda de máquinas, Ela tinha a fábrica e a revenda, Então tinha a fábrica e a revenda de máquinas, tinha a SLC comercial. Eu era office boy na SLC comercial, do seu Elemar Beck, uma figura bem conhecida na indústria de máquinas agrícolas. E foi meus primeiros passos ali. E aí minha irmã tinha uma escola de inglês, graças a minha irmã, um abraço para Marilei, minha irmã mais velha. Ela tinha uma escola de inglês em Horizontina, a FISC.
E eu era novinho de tudo, né? E a gente veio embora, porque meu pai morreu. Minha irmã mais velha convidou minha mãe para vir embora para Horizontina, porque tinha melhores escolas. E a cidade estava borbulhando porque a John Deere tinha comprado a SLC, né? Aham, bem na época. Foi naquela época. Então, a Horizontina estava cheia de gente, de americanos e não sei, sabe? Tipo, virou uma... Lembra aquela novela que tinha aquela Greenville? Nossa. Todo mundo falava inglês na cidade. Essa era Horizontina na época. Horizontina Ville, né? E aí eu fui, comecei a estudar nessa escola de inglês, aprendi inglês muito novo, a minha irmã com a escola, e como veio muitos americanos, os gerentes, diretores da John Deere Mundial vieram para Horizontina. E a minha irmã transformou a escola que era de inglês para português para americano. Então ela começou ali, e ali eu já vi essa coisa do empreendedorismo, né? Minha irmã sempre para lá, para cá, sempre criando negócio, ela tinha uma agência de turismo também, então ela fazia as viagens de todo mundo, então sempre foi uma influência positiva, né? A minha irmã mais velha sempre foi uma influência positiva na minha vida, e a minha mãe, obviamente, sempre incentivando. A minha mãe vendia enxoval para conseguir pagar a escola privada para nós frequentar boas escolas. Então, aquela coisa, né, de quando, né, o provedor de casa sai, então tem aquele recomeço. Minha mãe muito jovem, com 2 adolescentes em casa, eu pré-adolescente, minha irmã adolescente. Então, foi um momento difícil da vida, e depois ali as coisas acabaram dando certo. Eu ganhei uma bolsa de estudos, fui para os Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos num programa que chama da World Food Prize. A World Food Prize é uma fundação lá de Iowa, que foi fundada por um senhor que chama Dr. Norman Borlaug. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz no final da década de 70, onde ele... Nós conhecemos essa... a gente foi lá na fundação, exato. Foi linda, inclusive. É uma biblioteca pública lá da cidade de Des Moines, né? Sim. Foi doada. Que o Júlio fez questão de levar nós lá para saber de todo do Prêmio Nobel da Paz e tudo mais. Então esse senhor ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que o Prêmio Nobel ele montou uma fundação. E ele dava bolsas para alunos do mundo inteiro para ir estudar, para aprender sobre o agro. E eu não tenho, minha família não tem um hectare de terra, não tem nada, né? Tipo, aí eu fui para os Estados Unidos, eu fiz high school nos Estados Unidos, voltei e comecei a trabalhar na John Deere. Antes de entrar na faculdade, e aí a John Deere tinha uns programas de ajudar na faculdade, e aí eu morava em Horizontina e estudava em Juí, que era 100 quilômetros. Então eu trabalhava durante o dia e à noite ia para a faculdade de ônibus, né? Todo mundo fazia isso lá no interior. Era bem normal. Aí depois disso a carreira começou a crescer, enfim, eu saí de Horizontina, fui trabalhar em navio de cruzeiro. Eu gostaria que tinha essa... Não sabia dessa informação. Eu gostava muito de viajar, eu não tinha dinheiro para viajar. Então eu procurei um emprego que eu poderia trabalhar, que eu poderia viajar. Agregar as duas coisas. E provavelmente já utilizando o inglês, né? Que veio lá da infância. Isso, e eu também tenho um pouco, eu não contei um pouco dessa história, mas eu tenho família na Argentina, então, e meus avós eram espanhóis, então o espanhol meio que a gente cresceu falando os 2 idiomas, português e espanhol, né? Então eu já falava assim, o portunhol, né? Mas depois ficou melhor. E aí depois aprendi o inglês, então já novinho eu já falava 2 idiomas, né, estrangeiros. E aí eu fui trabalhar em navio de cruzeiro para lavar copo, ser garçom. E aí ali eu aprendi a servir. Foi a coisa mais linda que me aconteceu na vida, assim. A gente às vezes tem pouco preconceito, mas também tive a oportunidade de conhecer muitos países, né? Trabalhando no navio. E aí no navio também a carreira foi crescendo até eu virar um oficial lá dentro e poder... usava branquinho e coisa, fazia parte de comunicação do navio, Aí trabalhei em 7 navios e conheci mais de 70 portos no mundo inteiro, né? Então foi bem legal. E aí esse foi o movimento que mexeu com a minha cabeça e, enfim, voltei para o Brasil e comecei a trabalhar numa empresa que fazia viagens agrícolas. E por incrível que pareça, o primeiro cliente daquela empresa era essa empresa que a gente está sentado aqui, que é a Iguaçu Macri. Foi a minha primeira viagem, que foi com, inclusive, um monte de pessoas de Rondonópolis, Rogério Brescovici. Ele, o pai dele. É o Rogério de Primavera. Eles são de Primavera, né? O Rogério na época era Rondonópolis, mas Primavera. Isso, né? Exato. Isso. Não, ele era de Primavera do Leste, sim. E aí ele foi... Teve um monte de gente de Primavera do Leste que foi nessa viagem. E foi a minha primeira conexão com o agro. O Borghetti. Os Borghetti também, isso. Os dois, também foram. O Marcos Maior, o Ademilson. O pessoal que ia todo ano mesmo ali. Continua ainda, até hoje. O Rogério, falei com ele semana passada, inclusive. Os filhos dele vão. Eu falei, Rogério, você vai? Porque a gente vai também, né? Aí ele, não, para mim esse ano eu não vou. Eu passei para os meus filhos, já tô indo eu nem acredito que aquelas crianças já têm passaporte. Tipo, elas eram uns nenê na época, nem quando a gente viajava. Então, isso. Aí eu tive a oportunidade de empreender graças a essa aposta. A gente está aqui no primeiro cliente da AgroBravo, então foi uma empresa que todo empreendedor aí começou a despertar esse negócio de empreendedorismo em mim, e todo empreendedor
preciso de um cliente. E a Iguaçu foi minha primeira cliente e por isso que eu tenho essa relação muito próxima. E da Iguaçu eu tive aí vários concessionários de John Deere, enfim, várias empresas como cliente na AgroBravo, que eu fundei em 2013. Em 2015 eu fundei a AgroBravo nos Estados Unidos e eu comecei então nesse movimento de levar brasileiros para lá e trazer americanos para cá. Sim. Então a AgroBravo, na sua essência, é uma empresa de relações públicas que faz missões técnicas agrícolas, levando agricultores a conhecer a agricultura no mundo inteiro, né? Então, desde que eu fundei a AgroBravo, a gente já visitou mais de 40 países agrícolas e já trouxemos aqui para o Brasil também. Deve ter sido mais de 20 países diferentes aqui para o Brasil. Então, esse é um pouco do Júlio, de como cheguei até aqui. Eu estou com 41 anos, tenho 2 filhas e minha esposa está grávida do 3º. Parabéns. Não, sensacional. E é bacana a gente estar aqui com o Fernando Merenda, que já esteve em alguns episódios nossos, né? Sim. Merenda. Então, assim, Merenda, você já conhece ele também já de algum tempo. Ele é um consultor também muito renomado ali em Primavera. Todo mundo também te conhece, né, Merenda? Já da carreira que ele tem ali. E ele já participou dessas viagens de imersão, né, Merenda? Você quer falar alguma coisa sobre... Assim, quem não teve a oportunidade de ir em alguma imersão com o Júlio através da AgroBravo, cara, vai. É uma das melhores, assim, integrações entre o agro nos Estados Unidos e o agro brasileiro. Estou falando de uma visão minha como visitante lá. Eu conheci o Júlio através de clientes e tudo mais, que o agro vai conectando pessoas, né? Mas, assim, a gente tinha uma interação, mas era celular. Ou, às vezes um cliente falava, fala com o Júlio tal coisa. Quando eu fiquei sabendo que a imersão era através da AgroBravo, eu fiz questão de ir. E para mim foi uma das melhores conexões que eu tive. Porque, assim, Veridiana, lá não é o fato de você estar nos Estados Unidos, e sim o fato de você estar conhecendo coisas que você nunca viu, que você imagina daqui 10, 20, 30 anos na frente. Realmente, eles estão testando coisas, ou você visitar uma cooperativa que o segmento deles é de uma maneira diferente do nosso, ou você visitar uma fábrica que tem uma imersão gigantesca lá dentro, que sai de lá e vem a Harvest, a fábrica de colhedeiras da John Deere, da X1, que a gente fala aqui. X9, desculpa. X9, você sabe que aquilo lá é produzido só lá, não tem no Brasil ainda. Então sai de lá, daquele lugar, daquele momento, para vir para o Brasil. Então são coisas que você vê lá que te abrem, não só sobre o agro, sobre várias coisas que a gente fez, outras conexões, que a gente aprende, vamos supor, como que começou a produção de etanol. De milho, né? De etanol de milho nos Estados Unidos. Então são coisas que você abre a mente e tem uma visão maior para você chegar aqui e ter diálogo com você que quer ter um diálogo com uma pessoa que é mais graduada, que consegue, que tem um autoconhecimento muito forte. Realmente é o momento de você trazer essas informações que você pega lá e vem para cá. Você consegue ter 1, 2 horas de conversa com pessoas que têm 20, 30 anos de experiência. Exato. Que eles vão parar e vão te ouvir. Exato. Porque você trouxe algo novo para eles. A gente não dá para comparar pera com maçã, porque, né, cada das duas tem sabores diferentes. Mas o meio oeste americano, que seria o centro-oeste brasileiro, a equivalência, eles já passaram por muitas coisas que o Brasil ainda vai passar, né? A agricultura americana já tem 200 anos, né? Mais, né? Até mais de 200 anos. O John Deere tem quase 200 anos, né? Então, a gente teve muita evolução e uma geração de riqueza nos Estados Unidos em função dessa industrialização, em função das indústrias estarem próximas aos insumos, né? Que a partir do milho, quantos subprodutos a gente faz? Sim. 30? Não sei. A partir da soja, quantos subprodutos? O estado de Iowa, vou fazer uma referência do estado que eu vivo, em comparação ao Mato Grosso, é 7 vezes menor. E eles plantam mais milho que nós. Caramba. A produtividade de produção de milho dos americanos é incrível. Mas o quanto a gente cresceu nos últimos 30 anos e o quanto eles cresceram, nós crescemos 15 vezes. Eles cresceram 1 vez. Porque já é muito consolidado. Então, existe no estado de Iowa 27 mil famílias que estão na mesma propriedade há 150 anos. Quantos anos tem Primavera? Primavera está com 39 anos. 39. Existem 9 mil famílias no estado de Iowa que estão na mesma terra há 200 anos. Então, a agricultura lá deu passos largos, eles investiram muito, fizeram uma parceria público-privada entre as universidades americanas e as grandes indústrias,
que transformou a educação americana e hoje eles estão sentindo o retorno desse investimento. O investimento em tecnologia começou na década de 60, 70, 80. As indústrias de etanol de milho começaram nos anos 90. Em 2001, na queda das Torres Gêmeas. Olha que engraçado, fiquei sabendo desse dado recentemente. Depois das quedas das Torres Gêmeas, foi o que impulsionou a industrialização do agro. Porque eles não queriam ficar na mão da indústria de... O petróleo da Arábia Saudita. Petróleo árabe. Árabe. Né, não era árabe, eram os árabes, né? Se eu não me engano, os árabes. Então, aí a economia americana começou a estimular os caras a fazerem etanol a partir do milho para não ficar tão dependente do combustível fóssil importado. E aí transformou aquela região. Hoje, de 99, de 2001, que caiu as terras do Torres Gêmeas, para 2025... foram fundadas 174 usinas de etanol de milho no país. 41 ou 46 dessas usinas foi fundada em Iowa. O Brasil inteiro tem 22 usinas de etanol de milho. O Brasil inteiro. Né? O estado de Mato Grosso tem umas 12. 12. Tem 10. algumas em construção ainda. Exato. Vai ter 12, 15 logo, né? Nós temos duas, do Bruce, né? Da Summit 3, né? E uma terceira, né? E uma terceira agora, do Querência. Exato. Então com isso a gente fica pensando assim, o que vai ser daqui os próximos 20 anos, né? Porque toda essa geração de riqueza, o que os americanos chamam de wealth generation, essa geração de riqueza do agro americano foi de 99 para cá. Foram 26 anos. Então não foi nada muito uau, mas eles aprenderam a agregar valor na produção deles, né? Eles exportam só 16% dos grãos produzidos no estado de Iowa. O resto fica no resto todo processado interno. Isso faz com que o PIB do estado também, porque ele gera emprego, né? Gera indústria. E você tem um valor agregado no produto final. Uma coisa é você pegar o milho e transformar em porco, em galinha. Não, em porco e galinha até é melhor, porque uma tonelada de soja é quanto? $400? $400, Quanto que é uma tonelada de ave? Uns $2.200. Você agregou. O que você prefere vender? $400 de tonelada de milho ou $2.200? Mas o que a gente estava falando até sobre isso esses dias atrás é essa industrialização até dentro do Mato Grosso. Porque a gente pega o maior produtor de grãos do país, não tem uma industrialização muito forte. Tira o grão daqui, vai para o porto, ou vai para Santa Catarina, ou vai para indústrias que agregam valor naquele produto. Sim. Então essa indústria, não posso chamar de, como é que fala... revolução industrial no Mato Grosso, mas vai acontecer. Vai vir isso. Sim, nós até eu e tu chegar, tu tá com quantos anos? 30 e... Precisa falar mesmo? 35. Eu tenho 41, então vamos ver. Quando tu chegar com 65, eu chegar com meus 70, nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso, exato, isso vai acontecer. Por exemplo, no Mato Grosso, a gente estava vendo uma demanda, para você ter uma ideia, uma indústria hoje no Mato Grosso de etanol, para mim comprar um produto, um derivado do milho do milho se aproveita tudo para fazer o etanol, tudo. Você aproveita até o último grão. Então tem um derivado de DDG hoje. O DDG serve para confinamentos, para porco, enfim. A fila de espera hoje para mim comprar, eu só consigo embarcar em setembro. Olha só. Porque então eu tenho que inserir um pedido hoje em junho, julho, agosto, setembro. São 3 meses. Eu preciso me programar 3 meses antes, quando ver que o monte está baixo em confinamento, alguma coisa, porque eu só consigo embarcar na primeira quinzena de setembro. Então você vê a demanda de um negócio desse, do milho, que se aproveita tudo. É uma revolução industrial. Essa revolução industrial, assim, por exemplo, eu estava lendo um relatório de Wageningen. Wageningen é a melhor universidade agrícola da Europa, fica na Holanda, perto de Amsterdã. E eles mostrando um gráfico do quanto custa o quilo de suíno no mundo. O Mato Grosso tem o quilo mais barato de suíno no mundo inteiro. É mais barato que Santa Catarina, que é o segundo mais barato. O Mato Grosso. O Mato Grosso tem o quilo de suíno mais barato do mundo. Ele faz, obviamente, o preço das commodities, mas também ele faz um estudo. Aí as próximas páginas do estudo mostram que o Mato Grosso está numa posição geográfica tão privilegiada que, além de produzir para o mercado interno e poder exportar para os outros estados, ela alimenta a América Latina inteira, que hoje importa suíno dos Estados Unidos. Então a Colômbia, a Bolívia, o Equador, o Chile passam a virar clientes do Brasil dia que o Mato Grosso entrar nessa indústria. Sim. Então,
E realmente, quando a gente olha no mapa, o Mato Grosso, Rondonópolis, para mim, é uma rótula do Brasil, né? Mato Grosso fica bem no centro do país. Então, Rondonópolis, né? Então, tipo, quando a gente vê aqui os países vizinhos, todos eles são compradores. A Colômbia importa 75% dos alimentos consumidos na Colômbia. Não fica nada lá, praticamente. Não, eles não têm produção, eles não têm produção agrícola. Eles estão começando, eles estão incentivando. Inclusive, tem produtores do Mato Grosso que estão plantando na Colômbia. Sim. Incentivo do governo, né? Que era aquelas terras de Farcs e coisas que estão sendo passadas para agricultores e trazendo essa expertise, né? A Bolívia, não se fala. A Bolívia é quase que parecido com o Mato Grosso, né? Quanto que se produz na Bolívia, né? Quantos produtores brasileiros estão na Bolívia? No Paraguai também. No Paraguai, né? E por aí vai. Então, teve uma indústria, as áreas agricultáveis um pouco mais cedo, mas existia incentivados por paranaenses, do pessoal do sul ali, que foi para essa região do Paraguai. Exato. Ali aquela região noroeste do Rio Grande do Sul foi tudo pro Paraguai, né? O oeste do Paraná e o noroeste do Rio Grande do Sul. Que não é diferente de nós aqui, né? Que nós somos colonizados hoje pelos gaúchos, né? Sim. Gaúchos paranaenses. Que tiveram a bravura e paranaenses e falaram, não, vamos encarar aquele negócio do Mato Grosso. Os fundadores da Iguaçu, os dois são do Paraná, né? O marido e mulher. A família veio de São Miguel do Oeste, junto com os Maggi, junto com toda essa turma que veio do Paraná. Eu acho que essa região aqui foi uma boa parte, né? Sim. Rondonópolis, eu Primavera. Acho que até Sorriso, Lucas, Mutum. Sim, Sapezal. Tem cidades chamadas Nova Santa Rosa, Nova Tucunduva. Nova Maringá. Exatamente. Exato. Nova Maringá. São desbravadores, né, gente? Exato. Não, tem um monte de gente que a gente tem que tirar o chapéu. Mas assim, tudo isso vai acontecer. Tipo, por isso eu tenho um termo, Veridiana, que eu uso, que é Américas Unidas pelo Agro. Eu gosto de usar esse termo, porque eu não gosto de falar, nós somos os maiores produtores de soja do mundo. O que muda? Quem que ganha com essa informação? Ninguém ganha com essa informação. O preço baixa quando isso acontece. Estoque alto. Exato. Então, se a gente pega Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, esses países que eu citei, que são 8 ou 9, eles alimentam mais de 40% do mundo. Nós somos quantos bilhões de pessoas no mundo? 9? 9 bi. 9 bi. Pensa, metade disso é 4,5 bi. Imagina, 4,5 bi todos os dias comem porque os americanos, né, o eixo americano acordou para produzir alimento. Então, eu não vejo um sem o outro. Se não fosse toda a tecnologia investida em genética de soja e milho, nós teríamos uma agricultura dessas? E de onde vieram essas tecnologias? Provavelmente dos Estados Unidos, né? Sim. Engenharia de máquinas, de onde veio? E nasceram todas de universidades, né? Todas elas em parcerias com universidades, né? Interessante esse ponto de vista, né? Mas é isso, assim, a gente... e outra, sem falar da Embrapa, né? Embrapa que quando nasceu a Embrapa... O Brasil quando nasceu a Embrapa, eles mandaram todos esses pesquisadores para o mundo inteiro, vai ver o que tem e traz. Né? E esses caras foram lá e trouxeram. Para mim, de todos os órgãos públicos, o que eu mais... tira o chapéu é a Embrapa. Com certeza. Ficou impressionante o que a Embrapa fez pela agricultura tropical e continua fazendo, porque tudo que a gente aprendeu aqui agora está indo para países africanos, né? Está indo para outros lugares do mundo, o conhecimento que a gente adquiriu aqui nos últimos 30 anos. Né? Então isso para mim eu gosto desse termo de Américas Unidas pelo Agro, porque a gente realmente é unidos pelo agro. A gente é consumidor das tecnologias americanas, a gente é o que os americanos chamam de early adopter, né? A gente se adapta às novas tecnologias muito fácil e rápido, né? Então, tudo que a gente está aqui sentado numa casa da John Deere. Vamos tirar John Deere do agro. Tira John Deere do agro brasileiro, o que teria sido? Tira Massey Ferguson do agro brasileiro. Vamos tirar Monsanto do agro brasileiro. Sim. Tira Bayer. Tira Bayer do agro brasileiro. Tira Ihara. BASF. Eu acho que a gente deve, ser o bonito do capitalismo, né? Tira por onde entrou a primeira soja plantada no lá Rio Grande do Sul. Lá em Santa Rosa. Exato, se não fosse isso, né? Se não fosse... Há 100 anos atrás, né? Então, o Brasil cresceu e olha, a soja saiu lá de Santa Rosa, a gente está aqui em Rondonópolis, foi para a Primavera do Leste, olha quanta riqueza, quanto emprego gerou. Para mim, a maior obra social do Brasil, chama soja. Sim. Que saiu lá do Rio Grande do Sul e transformou vários estados do Brasil. Com certeza, com certeza. Nós aqui na região de Primavera, a gente tem dados aí que começou com arroz.
Sim, sim. Na verdade, A região, né? O desbravamento de áreas, a gente fala para educar a terra, um termo mais brasileiro. Técnico, né? Mais técnico, mas educar a terra. Se plantava arroz no começo e foi um dos grandes. E depois entrou com a soja, com milho, e vieram grandes culturas hoje. Mas ainda nós somos muito novos, nós somos um bebê. O Centro-Oeste tem o quê? 40, 30, Vamos 35? falar que a cidade mais velha aqui deve ser o quê? Rondonópolis deve ser mais velha de Eu todas. não sei Cuiabá, quantos, 230. Cuiabá tem mais Cuiabá gente. é mais velho. Mas não são assim, Rondonópolis, beleza, do agro, mas Cuiabá, tecnicamente, ali ao redor dele, não há agro, né? Mais, você vai para Lucas, Sorriso, ou vem para Rondonópolis, são todas Primavera, cidades mais novas, ou né? vai para o Vale do Araguaia, né? Em si. Mas se você trazer para dentro do desbravamento e tudo que veio, essa revolução do Mato Grosso, ser um dos maiores produtores, isso não é à toa. Então, nós dependemos de empresa como Bayer, BASF, Horsch, John Deere, Massey Ferguson, que trazem essas tecnologias para nós. Exato. E todas elas ganharam muito dinheiro com isso. Né? Claro, não está errado. Não está errado, tudo certo. Mas fizeram, né? Todo mundo ganha muita grana. Assim, a gente adoro acompanhar o mercado financeiro dos Estados Unidos e ver as ações, né? Tipo, a John Deere tem $500 de ações com valor de mercado de 150 bilhões. E por que cresce, por que desce, por que isso, por que aquilo? Porque estão sempre criando novos negócios, né? Elas não param. Claro. Né? Então, tipo, imagina uma empresa de 200 anos, cara. 180, como é que fica tanto tempo aberta? Sim. Né? E isso Oi? A cidade mais antiga. A cidade mais antiga do Mato Grosso. É Vila Bela da Santíssima Trindade, que foi fundada em 19 de março de 1752. Olha só. Que dado. Do Mato Grosso, é isso aí. Júlio, você estava comentando, né, como você hoje mora nos Estados Unidos e você faz todas essas imersões, leva grupos, enfim. Então, a gente sabe que você tem um conhecimento muito grande do agro dos Estados Unidos. E eu acho que algo que todo mundo gostaria de saber seria qual que é a maior diferença que você sente para o agro americano para o agro brasileiro. O que você consegue nos dizer aí da maior diferença? Eu acho que... listar 5 só. Porque deve ter muita coisa, com certeza. Assim, uma que o americano ele tem uma chance só. O americano não pode errar. Ele tem uma safra. Começa por aí. A fotossíntese lá acontece até que horas? No verão, 9 horas da noite. Por que a produtividade de milho deles é tão alta? Porque tem maior captação de luz e maior tempo. E amanhece no mesmo horário que o nosso, 5h30 da manhã. Exato. Então assim, quando falam que Deus é brasileiro, eu falo, é mentira, Deus é americano, né? Porque o cara construiu aquelas estradas, a logística dos caras é perfeita. Né? Tipo, lençol freático mais raso que o nosso, tem uma captação. O milho lá fica 15 dias sem chuva, parece que não fez nada. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Não sofre nada, né? Aqui 10 dias parece que virou um pé de abacaxi, sabe? E clima seco, tropical, né? Clima temperado. Então, hemisfério norte, hemisfério sul, latitudes, enfim, cultura, aculturamento, famílias muito antigas trabalhando no mesmo pedaço de terra. Mas acho que o principal é essa coisa deles conseguirem construir esses laços e a família está dentro do business e eles estão em cima do trator, em cima da coletadeira. Eles fazem muito isso, eles cuidam muito, né? Então... Como que é o nome daquela família que nós visitamos lá que tinha aquele trator bazooka... com esteira... Brailsford. Toda a família. Sem brincadeira. O pai e a mãe eram a 7ª geração. Né? 7ª geração. Tinha mais os 3 filhos, se eu não me engano. Os filhos já mais velhos que nós, né? Mais velho que nós já. E sem brincadeira, você consegue literalmente, desculpa o termo, mas você consegue comer no chão do barracão dos caras. É lindo, é espetacular. O que foi passado para ele de cuidado, de empreendedorismo. A cultura americana ela é muito forte, assim, os caras são muito... De novo, as universidades americanas, os caras se prepararam para esse futuro que eles estão vivendo, né? Não é à toa que os caras são a maior economia do mundo, né? A economia americana é uma economia de 30 trilhões de dólares, a economia brasileira é uma economia de 2. Né? O Brasil é metade do tamanho do Texas em economia. O Texas tem uma economia de 4,4 trilhões de dólares, um estado americano. O Brasil inteiro, 2,2. Então não dá para comparar pera com maçã. E a economia americana o agro dentro da economia americana representa quase 3%. Não é muita coisa. Não é muito. Então eles têm um acesso a capital diferente. A economia, quando tem mais dinheiro na economia, os americanos têm um acesso melhor. Aí tu pega o custo de logística deles.
mínimo, é mínimo. O único lugar que eles, assim, se for para falar de comparações, o único lugar que eles perdem para o brasileiro é da porteira para dentro. Então, da porteira para dentro, eu acho que o agricultor brasileiro ele é mais... Como a gente sofre mais, eu acho que como a gente tem várias coisas que a gente tem que lutar contra o tempo todo, acho que o agricultor brasileiro ficou muito mais agricultor. Sabe? Tipo, os caras são muito mais firmes, os caras são muito mais... Tem as duas safras, os caras não param de trabalhar. Profissionais, talvez. Acho que profissionalismo os caras têm também, mas eles têm muito mais... é muito mais tranquilo. Eu tenho uma brincadeira que fala que agricultor americano é 4x4. Tem um amigão meu, o Tyler, é produtor em Nebraska. Ele planta 100% de milho orgânico. Tudo irrigado, 100%. Até um dado interessante do estado de Nebraska. O estado de Nebraska tem 74 mil pivôs. O Brasil inteiro tem 30. Então, tipo, é garantia de produção. Né? É garantia. Então, tipo, então, todas essas coisas fazem a agricultura americana ser o que é. Mas o Tyler fala que a agricultura americana é 4x4. 4 semanas plantando, 4 semanas colhendo, 44 descansando. Mas e a nossa é uma agricultura que nunca para, né? Se tu fazer uma integração lavoura, pecuária, floresta... Não, é o quando perfeito. que tu para? Não para nunca. Na verdade, você já nem para já. Que hoje, vamos supor, quem tem pivô são 3 a 4 safras. Nós temos casos, vamos supor, em primavera, que nós demos 4, a gente chama 4 tombos. São 4 culturas. Soja, painço, feijão calpi, ou um painço, ou uma crotalara, enfim, fazendo 4 safras. Isso para pegar de carbono ou descompactação. Tudo, né? Se for comparar... Não, e tem um outro dado interessante, o Brasil usa só 6% ou 7% do território nacional para produção. E olha a potência que virou esse Brasil. Em 1974, lembra da Copa? A gente é muito novo. Mas eu e tu vamos lembrar. Obrigado. Lembra, eram 70... Depois de falar a idade. Na década de 70 tinha Copa, era 70 milhões de pessoas. Pra frente, Brasil, salve a seleção. Nossa, a musiquinha também... 70 milhões de pessoas no Brasil. A gente importava 80% do alimento. Hoje nós somos 220 milhões de pessoas no Brasil e a gente exporta para 1,1 bilhões de pessoas no mundo. E isso num espaço de 50 anos. Né? Tipo, tudo aconteceu no Brasil nesses últimos 50 anos. E vai acontecer mais. Então, por isso não dá para comparar, mas a gente pode olhar para a economia americana e ver o que a gente pode construir parecido, o que a gente pode fazer, políticas públicas, o que dá para fazer. Erros que também cometeram, às vezes, trazer para dentro do Brasil, que nós temos... E que tem muitos, né? Mas aí tem... então, assim, tipo, e aí lá tem tem nevasca, e aí lá tem vendavais, e aí tem furacões, e aí tem um monte de coisa lá que não tem aqui, né? Então, cada país... Por isso que eu gosto de falar das Américas Unidas pelo Agro, porque a gente está no mesmo pace, na mesma intensidade. Produzir alimento para alimentar as pessoas. E como é que fica nesse período de nevasca e tal? Fica tudo parado mesmo, não tem o que... Por isso que o nível intelecto americano é altíssimo. Esses caras vão para dentro de casa e os caras leem, os caras estudam, os caras criam novos negócios. Olha... Das 10 maiores empresas do mundo, 8 são americanas. O empreendedorismo deles é forte, já vem na genética deles, alguma coisa. Eu ouvi um empreendedor outro dia falando que o Brasil, empreender no Brasil é como se você estivesse num rio remando contra a maré. Nos Estados Unidos você está num rio remando a favor. Porque todo mundo te ajuda. Agora eu comecei a empreender nos Estados Unidos e empreendendo mais e contratei 2 funcionários americanos já. E é um outro mundo. Eu contratei uma menina lá que ela trocou o perfil dela no LinkedIn, dizendo que estava trabalhando com a gente, né? Ela vai cuidar da parte de estratégia do negócio e da empresa. O governo entrou em contato oferecendo uma linha de crédito para ela, porque ela é uma empreendedora feminina. Sabe? Então, tipo, tem um estímulo à economia. Olha o nível de informação que os caras têm. Mas é que não dá para comparar. Nós não vamos ter, porque somos uma economia pequena. Nós temos outros problemas no Brasil. Nós ainda temos pessoas que não têm sistema básico de saúde. Saneamento básico. Nós ainda temos pessoas que não têm saneamento básico. Então, tipo, como que a gente vai fazer isso? Então, tipo, nós temos outros problemas ainda a decorrer no Brasil, mas o agro vive uma bolha interessante, o agro vive um negócio bom, a nossa vocação brasileira é agrícola. Né? Nós representamos quase 30% da economia do Brasil,
como que a gente diminui essa dependência para poder ajudar mais o agro a crescer? Porque se a gente representa tanto, quer dizer que a gente não vai ter tanto dinheiro para financiar, porque a gente não tem como financiar um agronegócio que representa 30% da economia. Pô, e os outros 70%, a gente vai ter que tirar dinheiro das outras indústrias para trazer para... Não tem como. Não tem como. Então a gente tem que fazer com que o Brasil cresça para que a gente consiga estimular o crescimento do Brasil. E nós somos muito centrados a governos. Os nossos problemas de vida sempre ligados a governos. Tá à esquerda, tá à direita, tá ao centro. Aí, nos Estados Unidos, os problemas, o drive deles, a orientação é o capitalismo. Não interessa quem está no governo. Sim. Os caras estão crescendo, estão fazendo, estão criando. Então, tipo, por isso que é difícil de comparar. Mas o agro em si, assim, todo colono é colono em qualquer lugar do mundo. Isso eu te digo. Então, eu já conheci colonos na Ucrânia, na Rússia, na Alemanha, na Itália, República Tcheca, em Portugal, no Brasil, Paraguai, Uruguai, a gente são tudo igual. Não importa onde, né? Não importa onde. Estão com o silo cheio, mas estão chorando. Isso é verdade. E como é que são essas viagens, Júlio? Você leva grupos, né? Para o mundo todo, né? Estados Unidos e Europa, enfim. Onde tem um agro, a gente tenta botar os pés. A gente tem algum tipo de conexão. A ideia é mostrar o que eles fazem de bom para esses produtores levarem para os seus... Acho que é muito mais gerar conhecimento, educação, intelecto, assim, porque não tem como você trair conceitos agrícolas americanos para nossa agricultura. Não. Né? Você trabalha lá todo dia, tu sabe. A gente consegue trazer alguns conceitos, algumas coisas, tipo, o produto tal, só que o produto tal só funciona em temperatura de 10 graus, que eles têm perfeitamente. Para nós temos um clima tropicalizado que não funciona. Exato. Nossa ureia não dá para ser enterrada igual a deles, porque eles têm ureia líquida. Eles têm ureia líquida, o nitrato de amônio. Então, assim, algumas coisas diferem de lá, mas você consegue tirar a base para te dar alguma ideia que traz. Por exemplo, eu não, acho que esse ano já veio mas para o próximo ano vem mais o short corn, que é um milho pequeno, né? Vai começar a vir. Por causa do vento, né? Lá eles têm uma coisa que chama duration. São ventos de 120 km por hora, 4, 5 dias no ano, que acontece todo ano. Fiquei impressionado. Fui visitar um agricultor no Nebraska, cara, o vento é tão forte, caminhando com ele na lavoura, cara, você balança. Eu sou um cara pesado e você balança. De tão forte que é o vento. É impressionante. E isso eles vão fazer o short corn por causa disso, né? Por causa disso. Vento. E vamos supor, aqui a gente fez um cálculo na época de convertendo população. Hoje a gente trabalha com 70 mil sementes por metro. Trazendo na conversão para o short corn, nós vamos conseguir jogar 120 mil sementes por metro. Porque você reduziu o tamanho dele, você consegue trabalhar com mais fungicidas, tem uma economia de aplicação aérea, porque você consegue entrar com pulverizadores, então aumenta a venda de pulverizadores, John Deere e tudo mais, e você consegue agregar em produtividade nisso. Você imagina, vamos supor, com 70 mil, 66 mil, você tem uma produtividade de 130. Se você jogar 120 mil, sei lá, nós vamos a 200, 220, que já tem produtores que atingem essas metas com 70 mil às vezes. Olha só. Então é trazer esse tipo de diferença que vem de lá para cá. E é legal, mas eu gosto de falar que a Agrobrava é uma agência de conhecimento. Eu acredito que a gente consegue trazer conhecimento do Brasil para eles e vice-versa. Há um ano atrás, a gente foi convidado pelo Departamento de Empreendedorismo Agrícola da Iowa State. Olha só, o cara tem um departamento de empreendedorismo agrícola. A molecada dentro do departamento de economia que criam negócios. Então, eles estão estimulando o empreendedorismo dentro da faculdade. E eu não sou um cara acadêmico, não sou mal formado, enfim, mas os caras sabem que eu sou empreendedor, que sou conectado e conheço um monte de gente, e já levei um monte de gente para lá e já trouxe. Então, eu tenho muita relação com todo mundo da universidade e me convidaram para dar como instrutor de um curso. Tinha um professor, não era o professor, mas eu ajudava os meninos a pensar sobre o agro. Então, você vai criar um negócio nos Estados Unidos, coloca o agro brasileiro no teu mapa, porque se tu não vende alguma coisa para o Brasil, você não está no agro. Porque o agro é o maior consumidor, o agro brasileiro é o consumidor de tudo. A gente precisa de um monte de coisa. Então, eu ajudei os meninos lá a entender. Então, minhas aulas eram sobre... Eu dava aula do Rio Grande do Sul. Aí eu trazia um empreendedor do Rio Grande do Sul para falar na próxima aula. Aí depois dei uma aula de Paraná. Aí eu trazia um empreendedor do Paraná para falar. Então, eu comecei a levar informações que eles não têm, porque nós somos um país que falamos português. Os nossos sites de comunicação só falam português. Não adianta. Português não é um idioma internacional. Existem 250, 280 milhões de pessoas no mundo que falam português, de 9 bi. Né? Então, você tem um desafio cultural da gente tentar educar esses americanos para entender o que a gente faz um pouquinho. Então, eu vou dizer assim,
Se eu pudesse resumir o que a AgroBravo a gente tem esse braço de relações públicas, a gente conecta empresas e negócios, né? Mas a gente tem um braço muito de uma agência de conhecimento. E a Aline Bortoli, uma amiga minha, um beijo para ela que me deu esse resumo do que era a AgroBravo, porque foi ela consumindo os produtos da AgroBravo, ela falou, você para mim foi uma agência de conhecimento. Sim. Então isso é legal. Zeca, né? Filho do Zeca. Ela viajou comigo em 2016, 17, 18, a gente sempre com coisa de sucessão, governança. E como os Estados Unidos tem muita família no agro, sempre praticamente 100% família, são famílias, como eu dei aqueles dados, que já estão 8, 9, 10 gerações em cima da mesma terra, eles têm um pouco mais de governança e sucessão. E nós estamos passando de primeira para segunda geração, né? A nossa geração é a segunda geração do bem agro. diferente, né? Então, 6, existe um dado que fala que 5 ou 6% dos negócios passa da primeira para a segunda geração, sobrevive da primeira para a segunda geração. Só 6% das companhias do Brasil sobrevivem. Então, nós estamos bem nesse momento agora. No Brasil, aqui no Centro-Oeste principalmente, passando da primeira para a segunda geração, né? Sim. Algumas famílias estão na terceira, mas são poucas, né? Não, são poucas. No Paraná e Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, conheço gente que está na sexta, sétima geração. Tem a turma do Arroz Tio João lá, né? Sim. A empresa mais antiga do Brasil. Eles estão já. 100 e poucos anos a empresa tem. O CEO lá, o Augusto, e o Gustavo são meus amigos. Eles moram em Curitiba. E eles já têm mais de 100 anos a empresa. Como é que era o nome? Carol da Sementes Gaúcha, qual geração que ela era? A Carol era bastante, né? Era a terceira, se eu não me engano, indo para a quarta geração também já. Saiu do Rio Grande do Sul, foi para Minas Gerais, produzindo Inclusive, café. Ela mora em Iowa, nos Estados Unidos e vende o café dela de Minas. E vende o café dela lá nos Estados Unidos. Ela trouxe o café brasileiro para dentro dos Estados Unidos lá e também são donos da sementeira gaúcha, que produz semente de soja. Isso. Só que isso que é legal, sabe? Tipo, ela é uma produtora de café de Minas Gerais, inconformada com os preços que pagavam, pegou o café da família e foi para os Estados Unidos. Levou pra lá. E ela vende direto. Então, tipo, existe tantas outras coisas que vão surgir do agro, que a gente nem sabe quais são os empregos. Uma das coisas muito bacanas da imersão da AgroBravo é que, vamos supor, levaram nós para uma sala e tudo mais e apresentaram 3 futuras startups. Não, eram todas startups reais. Já eram startups já rodando. Inclusive, a pessoa apresentava, tipo assim, numa seriedade, aí você fala, não, realmente, cara, ele está apresentando, ele está vendendo isso aqui para nós. E no final a gente tinha que apresentar por que eu queria investir naquela. O professor Kevin te deu um cheque de 250 mil dólares. 250 mil dólares. Ó, Fernando, você tem a opção, você quer investir nessa, que é de camarão, que era do filho do Kevin, se eu não me engano. Isso. E mais 2 startups, uma de plantadeira e outra, eu não me recordo agora, de cabeça. E aí você tinha que justificar isso. E você imagina, essa cultura para nós ficamos todos retraídos. Não é culturalmente nós fazermos esse tipo de dinâmica dentro de universidade ou escola, ou até mesmo. Agro, é do agro. O agricultor brasileiro... Saímos nós lá para justificar o porquê. Eu quero comprar a empresa de plantadeiras autônomas aqui, porque eu achei legal, bacana. O outro, não, eu vou investir nesse negócio de camarão, porque eu acho uma renda extra. Citaram até o exemplo do coco bambu, porque nós vamos vender pro coco bambu. Esqueci o nome do rapaz lá. Jackson. Ele criou ele criou, por exemplo, Iowa fica a 3 mil quilômetros do mar. É no Centro-Oeste. Mato Grosso fica a 3 mil quilômetros do mar. E ele criou, ele produz camarão, em tanques dentro das fazendas. É uma startup que ele criou e ele produz camarão e vende localmente. Então, camarão fresco que no outro dia está no restaurante. E criou uma startup, deu tudo certo, está rodando, está ganhando dinheiro, está faturando e é uma renda extra para os agricultores que tem muito espaço, que pode colocar tanques, pode colocar 2, 3 tanques na fazenda e produzir camarão. E do dejeto do camarão, ele está fazendo um produto biológico. Né? Então, do que sobra lá... Vamos supor, é igual o pessoal do Zeca Bortoli. Da Natter, né? A Natter, que fez através a Ambius, através, vamos supor, a víscera, a córnea também do peixe, do olho, que antigamente pagava, eles pediam, pelo amor de Deus, para alguém retirar. Ambiental, né? Era um passivo ambiental, retiro, porque tinha que dar um destino certo para aquela, estudaram e tudo, e descobriram um produto que serve para o agro. Então, de primeira pegada, assim, os caras produziam 1 milhão de litros. Imagina comigo, você alimenta o peixe com farelo de soja, aí você colhe o peixe, aí você tira a tilápia, aí sobra as vísceras, aí as vísceras passam por um reator, a tilápia tu vendeu para a indústria, aí tu vende no mercado com a tua marca, aí das vísceras você põe num reator e vira um biológico que volta para o campo, é a economia circular do agro.
É uma cadeia. Utiliza-se tudo. É uma Claro. cadeia. Mas sim. É o famoso do boi aproveita até o berro. Exato. Pra fazer moda sertaneja e tal. Exato. Mas eu acho que isso que é legal. Isso é legal, tu até fez eu perder a linha aqui. Mas essa eu não Essa conto. Não, Acho que aproveita até o berro. Faz moda sertaneja e tudo. Mas eu acho que isso é legal porque a gente, assim, se a gente pegar a tabela periódica e a gente ficar um pouquinho melhor em química, o agro e a química anda muito unido, sempre. Sempre. Sempre uniu. Sempre. Então, para mim, o agro, a química e a medicina Uhum. andam praticamente juntas, porque você é agrônomo, você é um médico. Sim. Você é um médico, né? Sim. Você estudou um monte, você cuida da planta, cuida do solo. Uhum. E o que o médico faz para nós? Ele cuida do nosso corpo, ele nos dá os nutrientes, ele fala, você tem que tomar esse remédio, tá com dor disso. Analisa tudo. Você o que vai que falar vai. você vai falar pro dono da fazenda, você toma esse remédio para fazer isso, porque esse remédio vai fazer com que a planta. Então, os caras são os médicos da planta. Então, quando a gente começa a aprender um pouco mais de química, física e essas coisas, cara, tem tanta coisa que dá para criar ainda, que dá para fazer. E aí, nesse mundo de inovação, com inteligência artificial, agora imagina a velocidade que as coisas vão tomar de pesquisa. Justamente. Então, assim, para mim, o agro brasileiro e o agro americano tem muita similaridade, tem diferença, mas tem muita similaridade. A gente adotou muita tecnologia americana e a gente cresceu muito graças aos Big Brothers dos Estados Unidos. Eu chamo os Estados Unidos como os Big Brothers do Brasil, porque ajudaram muito a desenvolver a agricultura brasileira. A gente está falando das visitas que os brasileiros, enfim, fazem para esses países, mas a gente também recebe muitas visitas, né, Júlio? Vocês também trazem de lá para cá? Só ano passado a gente trouxe 6 grupos e esse ano acho que a gente vai trazer uns 8. Esse ano, quando digo o ano... Agora depois da virada, né? 2026. Então, normalmente os americanos vêm no inverno No lá. inverno, né? Então, pra fugir do inverno Fugir de do lá. frio, né? Então, dezembro eu trago grupo, janeiro, fevereiro, março, a gente traz grupos do mundo inteiro para cá. E aí eu tenho bastante grupos de americanos visitando outros lugares do mundo também, porque agora com a empresa nos Estados Unidos a gente começou a ter clientes americanos, né? Que era sempre um sonho, né? Sim. Poder ter aquele faturamento em dólar. Em né? dólar, é isso que eu ia então, falar. É legal, Esse ano já a gente vai bater já 50% do faturamento em dólar, 50% em reais. A gente conseguiu ter bastante acessos e esse é um dos motivos pelo qual eu quis ir com a família para os Estados Unidos, porque e aí o Merenda sabe bem, eu criei uma rede de relacionamento bem legal Muito. no Brasil, muito, né? Muito. Então eu conheço muita gente. Fantástico. O nível de conexão que você criou no agro é fantástico. Eu sou muito afortunado mesmo. Desde governador ao como é que fala? O cara que planta 100 hectares lá não sei na onde. Isso é ótimo, né? E então eu fiz uma rede de relacionamento hoje, por exemplo, a ProSoja Mato Grosso me convidou para trabalhar com eles, para ajudar eles, ser representante internacional deles, para ajudar eles na parte de comunicação, para conectar eles, para representá-los em programas internacionais. E a ProSoja são 9.500 agricultores no estado de Mato Grosso, né? Associados. E esses caras não plantam 500 mil hectares, esses caras plantam 800, 900. Então, eu tenho um orgulho danado de trabalhar lá com a ProSoja, representar essa galera que cuida do meio ambiente, que produz com responsabilidade. Então, eu criei uma rede de relacionamento muito legal aqui na América Latina, na América do Sul, principalmente Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil. Não tem quem não esteja uma ligação de distância. Aí eu fui embora para os Estados Unidos para isso, para tentar viver um pouco essa realidade, para ir na igreja com o pessoal, para ir nas festas com o pessoal, para ficar amigo dos caras. Então, tentar conectar mais e tentar fazer essa ponte mesmo de a gente continuar tendo acesso às tecnologias, continuar trazendo esses americanos para cá, continuar trazendo pessoas que possam investir no agro brasileiro. Então, se eu falasse, estou com 41, meu sonho de aposentadoria seria isso. Tentar mostrar o melhor do nosso país para o mundo capitalista que ajude a investir no crescimento do nosso país. Então, esse seria o meu sonho de empreendedor, digamos. Empreendedorismo. Eu ia até te perguntar, quando você comentou da ProSoja, a ProSoja tem feito um trabalho fantástico. Nossa, A ideia, né, deles é realmente passar a informação correta, do que o agro faz, que em não virtude de não tanta fake news, né? Não é o ruim da história. Exatamente, Realmente não é o ele vilão, vem para elevar. né? Ele vem para elevar. Exatamente. A pegada que estão para trazer pessoas que estão ligadas o Richard, o Sérgio Sacani. São pessoas que estão ligadas aos grandes centros que, às vezes, conseguem levar informação de qualidade que o agro brasileiro ele é sustentável. Né? O vídeo que eu falo, do Júlio falando num podcast nos Estados Unidos, se eu não me engano, né? No podcast dos Estados Unidos, defendendo o agro brasileiro e falando, quando ele fala no vídeo cadeia, o americano até assusta. Né? Se você tem um prédio lá de 10 andares, você só pode
usar 2 no bioma amazônico. Exato. Senão, se você invadiu o terceiro, é cadeia. Não tem o que fazer. O cara, não, mas sério, é realmente isso. Não sabe, assim, é que assim, o agro é muito bom em falar para o agro, né? Então, a gente evangeliza evangelizados. Então, somos todos de uma religião chamada agro, todo mundo faz a benção para o agro, mas a gente não aprendeu a atrair as outras religiões para a nossa religião, né? Então, de que forma a gente faz isso? Assim, com uma comunicação simples, com uma comunicação delicada. Essa coisa do maior do mundo me incomoda. Não somos, gente. Quem quer ser o maior? Não precisa ser o maior. A gente não precisa ser o melhor. A gente tem uma missão tão bonita que é produzir alimento. Tem alguma coisa mais nobre que um prato de alimento? Não tem. 3 vezes ao dia, o mundo inteiro precisa comer. E se tu comeu carne, tu comeu soja. Se tu comeu porco, tu comeu soja. Se tu comeu ovo, tu comeu soja. Se tu comeu... se tu abasteceu o seu carro, você usou milho. Então... se você comeu um salgadinho, você comeu milho. Exato. Leite condensado. Então, tipo, qualquer coisa que da cadeia básica de alimento, né? Você consumiu, você ajudou a economia do agro. Esteticamente também. Exato, estética, exato. Quem ia falar que do boi a gente faz rímel, né? Aquele coisinha do rímel das mulheres, você faz pelo de vaca, né? Então, quanta coisa a gente não sabe do agro. E então, a ideia é realmente a gente tentar levar essa informação de uma forma muito leve, de um jeito que a gente não pareça arrogante, porque somos 30% da economia brasileira. Devemos ser muito mais, que 30% me parece pouco. Porque se tu botar a Bayer, Syngenta, Ihara, UPL, BASF, John Deere, Massey Ferguson, onde é que tu acha que o PIB desses caras vai? Vai pro agro ou vai pra indústria? Então esses caras é o PIB da indústria, não são o PIB do agro, mas eles fazem para quem? O agro. Pro agro. Então, o fato da gente ser tão relevante na economia, numa economia tão pequena, é ruim. Nós precisamos de uma economia maior. Não podemos ser tão significativo. Como que a gente diminui essa dependência? Na verdade, nós precisamos diminuir a dependência para a gente realmente poder fazer com que o país cresça, né? Sim. O estado de Iowa tem um PIB de 250 bilhões de dólares. É 7 vezes menor que o estado de Mato Grosso. Tem 3 milhões e 100 mil habitantes. O estado de Mato Grosso tem 3 milhões e 600, é 7 vezes maior e tem um PIB 10 vezes menor. Então, a renda per capita de um ioano é 370 mil reais por ano. A renda per capita de um Mato Grossense é 27 mil reais por ano. Então, de novo, não estou fazendo comparação. Não tem certo ou não tem errado. Sim, sim. Só estou dizendo aonde nós podemos chegar. Sim. É isso que eu quero. É onde nós podemos chegar. Se nós podemos chegar a 1/5 do que é o estado de Iowa, show, top. Nós vamos estar com uma média de salário per capita, o PIB per capita de 100 mil reais por pessoa, ao invés de 27. Né? Então, como que a gente aprende esses modais, esses negócios? Como que a gente estuda? Então, a minha ideia é viajar por causa disso. Então, quando você viaja, você leva os seus olhos para passear, você vê coisas, né? Você sempre... Você fica mais intelectualizado. Adquire mais conhecimento, né? E é teu. Você abre a cabeça para aquilo. É teu. E é para ti. Você consumiu esse conhecimento, é para ti. Então, o que você vai fazer com ele é o que é interessante, né? Então, eu acho que cidades como Primavera do Leste, Rondonópolis, vão passar por uma revolução industrial bem legal. Sim. E já estão passando, né? Eu não sei, você conhece Primavera? Já teve a oportunidade? Eu amo Primavera do Leste. Eu quase morei em Primavera quando eu e a Poliana casamos. Primavera é uma cidade nova. Linda. Que também, se você passar, sei lá, ficar 6 meses sem passar lá, você já vê a diferença, né, Miranda? Sim. Eu sempre brinco assim com o pessoal, quando eu era do outro lado do comercial, né? Hoje eu fico na outra cadeira, né? Sim. Comprando e administrando tudo isso aí. Mas eu sempre falava assim, assistentes técnicos que vêm do Paraná, Rio Grande do Sul e tudo mais, eu falava, cara, toma cuidado com Primavera. Primavera, ela tem um quezinho a mais que ela chama você para alguma coisa. E realmente, é uma cidade que abraça. Por mais que, assim, ela esteja grande hoje, tomando proporções imensas, com usinas, com industrialização e profissionalismo, vindo agora a ferrovia, tá vindo ali perto de nós, vai ser do lado de nós, sabe? Um terminal seco, que vai proporcionar a logística de não sair lá de Primavera para ir para Alto Taquari aqui em cima. Então a gente vai tirar um fluxo, imagina, tanto de carros e tudo mais. O etanol que está vindo lá da indústria de Lucas lá, ele vai cortar por dentro pela estrada da Bom Futuro, que foi um dos incentivaram essa estrada para vir para Primavera.
Hoje a FS fala, vamos supor, de um estudo de evitar, às vezes, até a estrada ali, fazer um cano para ir literalmente para ir direto para o terminal. Sim. Então, essa revolução que aconteceu em Primavera em 10 anos, que é um dos maiores motivos que a gente fala, vamos supor, de a população, e se não me engano, no INDEA era de 35, 40 mil pessoas, subiu para 100 mil. Mas hoje, Primavera, eu acredito que comporta 150 mil pessoas tranquilamente. É uma cidade bonita. E você estava falando da FS, a FS é uma indústria que foi muito rápida, né? Que trouxe, agregou. Agregou. Gringo. Gringo. Gringo, né? Tipo, lá de Iowa. Isso para mim é maravilhoso. Só que, putz, podia ser um brasileiro, né? Podia. É o que o Bruce fala. Ele fala. Ele fala na apresentação dele. Cara, vocês deixaram um americano entrar dentro do Brasil e fazer o mercado de vocês. Não, tá tudo certo. Eu acho que ele ensinou. Acho que ele foi um pioneiro que ensinou e muitas indústrias estão nascendo agora, né? Tem inúmeras indústrias brasileiras nascendo. Então é só uma questão de tempo para isso acontecer. Isso, acho que quando a gente estiver na linha da aposentadoria, assim, digamos, a gente vai olhar para trás e vai, pô, que lindo que ficou isso aqui. Porque não tem... o Brasil está fadado ao sucesso e ao crescimento. E o Mato Grosso vai ser a grande força disso. Porque se o Mato Grosso fosse um país, ia ser entre o terceiro ou quarto maior produtor de grãos do mundo. O Mato Grosso é um estado brasileiro, um dos 4 maiores produtores de grãos do mundo. Então, que honra que é isso... Mas até onde isso é importante da gente pegar esse alimento e processá-lo e vender o alimento processado, né? Agregar no final. Então isso vai acabar acontecendo. O Mato Grosso é só uma questão de tempo e já cresceu tanto que, nossa, essa revolução desses últimos 30 anos, assim, eu faço 15 que venho para cá e toda vez que a gente vem é uma coisa nova, né? Uma coisa bonita, nova. Então... Isso aí. Merenda, como que é para você? A gente está nesse bate-papo aí tão bacana, né? A gente que estava aí se organizando para vir. Gosto muito, Flávio, Júlio. Perdão. Júlio, de conversar com Merenda, que é uma pessoa que tem muito conhecimento também. E eu falando isso para ele, ele falou, nossa, mas isso aí eu devo ao Júlio. Que legal. Eu acho isso muito bonito da parte dele. E ele que já fez, né, as viagens aí, né, também contigo. Vai fazer de novo. Vai fazer de novo. Vamos em agosto, novamente. Final de agosto você vai para lá. Final de agosto vamos de novo. Agora eu queria que você falasse pela FM Consultoria, pela empresa, a importância de empresas, né, participarem de imersões como essas, se informarem, ficarem por dentro do que o agro-americano está fazendo. Isso, depois te dou uma viagem gratuita. Viu? Peraí, deixa eu... Né? Não, deixa eu melhorar então. Mas eu acho assim, eu acho que nem só do americano, vamos supor, os próximos passos é conhecer uma agricultura holandesa ou na Europa e tudo mais. A gente veio... Chinesa. Escutei esses dias o hectare de alho dentro do Brasil, que não é um dado que eu tenho, que o Júlio tem, que custa X reais, 6 vezes mais. 180 mil reais por hectare. Por hectare. Para você produzir alho. Eu queria conhecer uma lavoura de alho agora. Quanto custa produzir as flores na Holanda, né? Ou na Holanda, em Amsterdã, São Paulo, em Holanda, em São Paulo. É. Enfim, mas eu acho assim, todas as viagens, eu incentivo, sempre falo para colegas meus de consultoria, que são consultores, ou até mesmo pessoas envolvidas no agro, vão. Por quê? Porque te agrega. É igual, assim, a gente está todo dia na lavoura. Igual o Júlio falou, cara, a gente é um doutor do campo e tudo mais. Eu sei lá, se eu olho para uma lagarta, eu olho para uma doença, eu falo, cara, é isso, pronto, acabou. Aqui nós vamos fazer isso, aqui nós vamos curar aquela planta. Só que você não consegue, infelizmente hoje no meio que a gente convive, como é um dia a dia muito, como é que eu posso... É uma sequência de dia a dia muito cotidiano. É sempre a mesma coisa, é sempre o soja, é o milho e tudo mais. Você não vê coisas que você vê em imersões que você viaja. Lá você abre a cabeça, você conhece. Por exemplo, você, sei lá, o Bruce, o dono da IFS, te recebe dentro da casa dele, dentro da mesa que ele janta com o pessoal dele, com a família dele. Ele abre espaço para você conhecer a empresa dele. Nós jantamos também no primeiro dia na casa do professor Kevin. Do professor Kevin. Chefe do Departamento de Economia. Do Departamento de Economia, que é muito interessante. Eles têm essa receptividade e você conecta isso. Por exemplo, hoje nós estamos aqui porque há um ano atrás eu fui numa imersão com o Júlio e as ideias bateram muito forte. De lá a gente ligava às vezes para produtores em Primavera falando, cara, por que você não veio? Putz, podia ter ido. Poxa, podia ter ido. E é esse tipo de situação de abrir a mente e abrir a cabeça, até, vamos supor,
não quer começar numa imersão, uma coisa, existem vários outros meios de você absorver conhecimento e abrir. Vamos supor, de você descobrir que, sei lá, o Ozempic reflete no PIB da Dinamarca. Coisas tão simples, pequenas banais, e simples, mas são dados tão enriquecedores. Tirar uma semana do ano, uma semana. Que você tire 2 de 54 semanas do ano para viajar. 2? Ninguém vai morrer. Justamente. 2 semanas do ano, né? E o nível de conhecimento que você traz para o seu negócio, não só... assim, você vê coisas do agro lá, é claro. Tá no esboço hoje da viagem, você vê lavouras, você acompanhar, saber como é. Mas o nível de conhecimento que você adquire com outras coisas, por exemplo, um dado, me corrija se eu estiver errado, Júlio, mas o americano fica 2 anos em economia, ou depois de agronomia, na universidade. Ele faz um estudo geral, né? Em geral. Antes dele entrar na parte acadêmica, ele fica em que eles chamam de economia agrícola, né? Economia agrícola, isso. Exato, trazendo coisas... Antes de ele entrar na parte acadêmica tua, né? Do agrônomo, né? de ser a parte técnica. Que o agro-americano ele é muito bom de agro e muito bom de business. E o termo agrobusiness foi criado por eles. Né? Então, agribusiness foi um termo criado pelo americano. Só que ele ficou bom de agro e ficou bom de business. Nós, brasileiros, somos muito bons de agro e estamos aprendendo de business. Então, somos bons, mas não tão bons quanto os americanos ainda. Isso, porque é culturalmente. Então, você vê, são vários tipos de insights dessa mesma maneira que você vai ver em imersões. De viajando, de tendo conhecimento, e te abre a cabeça. Te abre a cabeça para muitas coisas. Por exemplo, eu e o Júlio estava conversando aqui sobre um negócio antes, ele falou, cara, eu quero que você faça isso e assim, assim. Eu falei, é verdade. 5 minutos de conversa com pessoas que viajam o mundo, que têm conhecimento, que não vivem numa bolha, às vezes, de um negócio ali. E o produtor, não é criticando, mas o produtor ele não, que veio para cá em 1970, 80, né? Ele não tem mais essa paciência de adquirir um conhecimento ali. Os caras estão voando. Então nós temos a segunda geração voando, nós temos a terceira geração voando e trazendo isso aí para dentro das fazendas, que culturalmente os caras estão na 8ª geração em várias fazendas. Exato. Né? Comparações, né? É isso aí. Bom, gente, por mim a gente ficava aqui, ó, né? Não, batendo papo, né? Eu ficava. Mas a gente pode fazer uma sessão 2. Vamos fazer o 2. Vamos fazer lá nos Estados Unidos, eu vou ter coisa de podcast lá na Farm. Verdade. Nós vamos ter um stand lá, nós vamos fazer um lá. Vamos fazer um lá na Farm Progress. Olha, viu? Então, bom, vou agradecendo aí a presença de vocês. Gente, como eu falei, por mim aqui eu ficava horas e horas, né? Mas a gente não pode segurar o Júlio ali por mais horas. Obrigado. Merenda, vou começar te agradecendo mais uma vez pela nossa parceria. Sim. Por estar conosco aqui sempre. Como eu já comentei algumas vezes, né? Sempre que a gente precisa aí de mais informações, pelo assunto que seja aí do agro, Merenda está à disposição, já trouxe ele aí algumas vezes, então... Obrigada. E posso dizer com certeza até a próxima, né? Com certeza. Espero, né? Não, espero que tenha a próxima. Já temos marcado uma, aí. né? Então. Não, já fazemos direto dos Estados Unidos, né? Que eu esteja aqui e eles lá, né? Pode ser também, né? Pode ser. Essa conexão é Américas Unidas pelo agro, né? Com certeza. E, Júlio, eu não sei nem como agradecer, porque a gente sabe da sua correria, você tirou um pouquinho do seu tempo, às vezes a gente acaba até atrasando um pouco da sua programação. Imagina. Mas obrigada mesmo. Para nós foi muito bacana ter esse primeiro papo contigo. E de verdade, o convite fica aí para outros. Não, na próxima vinda eu agradeço a disponibilidade. Obrigado, Merenda, pela dica, pela vontade, por virem de Primavera aqui para Rondonópolis. Agradeço vocês de coração e pode contar comigo do que vocês precisarem. E no próximo a gente faz em Primavera do Leste. Sim. Eu vou para Primavera, eu venho com mais tempo. Essa viagem foi meio desorganizada, foi de última hora. Inclusive, eu vou te falar, eu agradeço muito ao Júlio, porque sabe por quê? Ele me respondeu 11 horas da noite. Quando eu vi que ele estava em deslocamento, acho que para Nova Mutum, se eu não me engano, eu não lembro. Eu falei, Júlio, você tá aqui? Cara, vamos gravar um podcast? Ele, bora. Mas não teve, tipo assim, hesitação. Que você pediu uma ordem, hesitação no negócio. Então, assim, eu sou um grande fã do Júlio, da Agrobrava, enfim, não preciso mais falar aqui, né? Mas eu de coração agradeço muito, porque sempre que a gente senta e conversa, vem informações, vem coisas de qualidade que eu trago durante o ano, Júlio. Sem brincadeira. Eu tenho o Wikipédia aqui do meu lado, nesse momento. Continuamos assim, então, se ajudando e todo mundo crescendo junto, né? Ótimo, perfeito. Eu vou te falar, hein? Eu fico feliz de ver isso, assim, essa conexão
É muito bacana, assim, porque o Merenda já tinha falado de Não você. não tem nada mais bonito no ser humano que gratidão. Então, obrigado você Não, por que isso. externalizar isso. Obrigado você. Pra Não, e eu poucos. vou agradecê-lo também por nos permitir esse Agro é encontro. conexão, É, isso lembra? aí. Com Agro é conexão. certeza. Prazerzão, gente. Júlio, obrigada, Obrigado. então. Até a próxima. Até De a próxima. verdade, fica o convite. Nem que seja vocês dois nos Estados Unidos e eu aqui, Boa. mas você vindo a Rondonópolis ou a Primavera. Eu aviso. Vamos combinar, então. Tá bom. Tá joia? Tá bom. Obrigado. Obrigada. Perfeito, obrigado a vocês, gente. Valeu, gente. Gente, esse foi então mais um bate-papo do podcast Momento do Campo. Por mim aqui a gente ficaria horas e horas. Júlio Bravo, Fernando Merenda, que bate-papo, que conexão desses dois. Então, agradeço aí mais uma vez. E, gente, vou aí também agradecer a minha parceira do podcast, a empresa Agrícola Alvorada, que é aquela empresa aí que está sempre junto com o produtor rural, desde o plantio até a colheita. Quero agradecer também, né, gente, porque eu não posso deixar passar, a empresa Iguaçu Máquinas, John Deere, que aí disponibilizou essa sala para a gente aqui em Rondonópolis, para a gente fazer a gravação desse podcast. E, claro, porque eu sou insistente, se inscreve no nosso canal do YouTube, nos segue lá no Instagram, no @Momento do Campo. E não esqueça que estamos também no Spotify. Esse foi, então, mais um bate-papo do podcast Momento do Campo. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!